Independência. Deus é um ser não causado e ninguém além dele próprio sustenta seu ser. Ele não precisa de nós nem do restante da criação para nada, pois existe por si mesmo e não depende de qualquer coisa externa a si próprio para existir. João 5,26. João 5,26. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu o Filho ter a vida em si mesmo. Então Deus, ele tem vida em si mesmo. Ele não depende de nada, de nem ninguém, né? Ele é Deus. Ele faz e acontece, não precisa dar satisfação para ninguém. O que ele decide, está decidido e acabou, né? Ele é Deus. Claro que de uma certa forma, Deus, mesmo sendo independente, ele decidiu agir em cooperação conosco, né? A Bíblia está cheia de textos que mostram que Deus, ele quer trabalhar conosco, né? Ele é o cabeça e nós somos o corpo, né? E ele, de uma certa forma, ele depende do corpo, ou ele quer contar com o corpo para poder fazer as coisas dele aqui na terra. Mas se eu não quiser servi-lo, simplesmente ele continua fazendo através de outro, mas nada para Deus, né? Ninguém consegue impedir Deus de realizar o que ele quer. Não depende de mim. Ele quer contar comigo. Mas se eu disser, eu vou jubilar, então tá bom, eu vou botar outro em teu lugar. E a obra continua. Ok? Então Deus é independente, né? Deus é eterno. Todo mundo já aprendeu que Deus é eterno, né? Tem até músicas que falam sobre isso, né? Deus não tem princípio nem fim, nem sucessão de momentos no seu próprio ser, e percebe todo o tempo com igual realismo. Ele criou o próprio tempo e, portanto, é independente dele. Salmo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2, né? Antes que os montes nascessem, ou que formasse a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém? Então ele é eterno. Não tem data de aniversário para Deus. Não tem começo nem fim. Depois tem o texto de Êxodo 3,14 e 2 Pedro 3,8 também, né? Pode ser lido. Sobre a independência, João 5,26, Atos 17, 28 e Apocalipse 4,11. Imutabilidade. Deus é imutável. Né? Jesus disse, né? Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Né? Então assim é Deus. Deus é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos e nas suas promessas. Deus não pode mudar porque é eterno e perfeito. Conforme Salmo 102, 25 a 27, Malaquias 3,6, Tiago 1,17, Salmo 33, 11 e Números 23, 19. Eu vou pegar para ler aqui, Tiago 1,17. Tiago 1,17 diz, né, que toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Né? Então tem gente que acha que, o apóstolo Luiz Hermínio fala, né, que tem gente que acha que Deus se converteu no Novo Testamento, ele virou Jesus, e Jesus é mais amoroso, né, porque o Deus do Antigo Testamento matava, né, e o do Novo não mata, né, mas só que a verdade é que no Novo ele matou também. Né, Ananias e Safira ofertaram da maneira errada e então Deus é o mesmo, né, ele não muda, né, ele não muda. Só a única coisa que ele fez uma nova aliança. Né, as pessoas não conseguiram cumprir com a primeira aliança, não conseguiram obedecer. Deus percebeu isso, Deus já sabia que isso ia acontecer, então ele
criou uma nova aliança, mas ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Né? Pastor, deixa eu fazer uma pergunta confusa agora. Pergunta confusa é No bom. Novo Testamento, nós recebemos uma nova chance pela graça. Certo? Sim. Jesus falou isso. E o pessoal do Velho Pessoal, o povo lá do Velho Testamento não recebeu essa chance daí, né, pela lei? Aí eles não ter. Nós cremos que serão salvos pelas obras, né? Assim a gente. Já pensou chorar no dia? Não, eles não teve essa chance, eles tiveram. É injusto, sabe? Porque eles não tiveram, foi lá pela lei, né? Fez, não fez, pronto, acabou, não tem esse negócio. Né? Sim. E a gente não, a gente tem um tempo, ó, se arrependendo, voltando, se arrependendo, Jesus pagou o preço, Jesus perdoa. Várias chances enquanto a gente está vivo. E no Velho Testamento não teve essas oportunidades, sabe? De arrependimento assim, como a gente está tendo agora. Aí não tem esse meio que esse. Mas oportunidade todos tiveram, né? Porque Deus, em todas as gerações, Deus levantou profetas, Deus usou pessoas para advertir. Noé, por exemplo, ficou quantos anos construindo a arca? Então todo aquele tempo ali, aquele povo teve tempo de refletir, né? Mas o povo não deu ouvidos. Aí chegou o dia do juízo, a chuva veio. E aquele tempo todo que ele estava construindo a arca, eles tiveram chance? Noé era um pregador da justiça, ele estava ali avisando, vai vir a chuva, vai vir a chuva. É a mesma coisa hoje. Hoje a única diferença é que hoje nós estamos dizendo, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Vai chegar um dia que ele vem, e aí acabou. Entendeu? Naquela época Noé, vai chover, vai chover. Então eles tiveram oportunidade. Uma curiosidade, que é sempre bom vocês separar na Bíblia, tribunal de Cristo tribunal do trono branco, que está lá em Apocalipse, no finalzinho de Apocalipse. São dois tribunais diferentes. Tribunal de Cristo, que a gente canta aquela música, né? Ele virá com sua recompensa. O que é isso? Que ele virá com sua recompensa. Todo mundo que morre em Cristo, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber uma recompensa de acordo com as nossas obras. É o galardão. Mas todos nós morremos salvos. Quem está em Cristo morre salvo. Não tem inferno para quem é crente, só se tu se desviar. Né? Salvação é pela graça. Né? Agora, quem não está em Cristo, quem morreu sem estar em Cristo, aí vai para aquele tribunal, para aquele trono que está lá em Apocalipse. Aí Deus vai julgar segundo os critérios de Deus. Né? Só que lá não é julgamento para salvação. Porque quem vai para aquele julgamento já está condenado. Sem Jesus. Olha, eu tive um professor de teologia que ele explicou o seguinte, que assim como no céu nem todo mundo vai morar no mesmo lugar, no céu eu imagino que deve ter alguns lugares de privilégio, né? Porque não teria lógica, tipo, uma pessoa serviu, fez um monte de obras e o outro não fez obra nenhuma, vai morar no mesmo lugar no céu? Vai ter um galardão maior, vai ter, né? Assim como os 1000 anos que a gente vai reinar com Cristo aqui na Terra, né? A Bíblia diz que tem uns que Deus vai colocar sobre 10 cidades, outros vai colocar sobre 5 cidades, ou seja, já é uma espécie de galardão aqui terreno, né? Então, o inferno também, acredita-se que o inferno também tem lugar melhor e lugar pior. Porque, para que um julgamento se todo mundo vai para o mesmo lugar? Então, o julgamento é para justamente decidir. Tu vai para o inferno, mas tu aqui, que foi homicida, assassino, estuprador, tu vai para o pior lugar do inferno. Entendeu? Vai para o pior dos piores. E aquele que, cometeu uma mentira, né? Desonrou pai e mãe, aí ele vai para um lugarzinho mais light. Né? Vai ter fogo e ranger de dentro igual, só que é um pouco mais light. Então, assim, ok, queridos? Isso não está escrito na Bíblia assim, né, detalhadamente, mas é tudo sim. Oi? Tu não crê assim? Mas por que o julgamento? Eu já li um negócio de tipos de pecados feitos aqui, como vai ser tratado pelos demônios que os próprios demônios que usaram vão ser aqueles que vão te... Não vai ser que julgamento. Tipo assim, ó, pedofilia, tipo um pedófilo, ou O julgamento é aquilo. Vai pro inferno. Julgou. Foi. Pode ser que eu esteja errada, né? Mas como Porque a Bíblia também diz que para Deus não tem pecado nem pecadão, é tudo pecado. Mas isso aí é a forma de não ir pro céu. É que pecou, como? Mas lá
Na Bíblia só fala que assim, ó, Apocalipse 20, Apocalipse 20, 12, né? Apocalipse 20, 11, a Bíblia diz assim, ó: então vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então aqui, acho que é bem claro, segundo as suas obras, de acordo com o que estava escrito no livro. É como se está sendo escrito tudo a história do camarada, né? O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aqui, a pastora Alice não deixa de ter razão. Foi todo mundo lançado no lago de fogo. É o que está escrito aqui, né? Todo mundo foi para o lago de fogo. Só que esse professor que eu tive, que foi o pastor Joel, né? Ele ensinava que ele acredita que no inferno tem lugar melhor e pior, porque senão não teria tanta necessidade de fazer um julgamento, né? É só para apresentar para o cara, ó, tu está indo para o inferno porque, ó, a tua ficha aqui, camarada. Está vendo a tua ficha? Então, está explicado por que está indo para o inferno. Então vai. Mas vamos lá, queridos, vamos que estamos saindo do assunto da aula. Então Deus não muda, Ele é imutável. Isso não significa, porém, que Deus nunca altere seus propósitos temporários ante o proceder humano. Né? Vocês lembram da história de Abraão e de Ló? Né? Que Abraão foi interceder pelo sobrinho, mas se tiver 50 justos, não vou destruir a cidade por causa dos 50. E se tiver 40, não vou destruir pelos 40. Então ali é uma prova que Deus pode mudar as coisas pela minha oração e intercessão. Né? Então, o mesmo caso Moisés, né? Moisés disse: Senhor, risca o meu nome no livro da vida, mas não mata esse povo, que Deus ia matar. Aí Moisés foi lá e disse: Deus, não, tira o meu nome, mas não mata eles. Então, a intercessão, ela tem o poder de parar Deus, muitas vezes, né? Em algumas coisas que Deus está planejando fazer. Ele pode, por exemplo, alterar suas decisões de castigo por causa do arrependimento sincero dos pecadores. Né? O exemplo está em Jonas, capítulo 3, né? Do 6 ao 10. Né? O povo de Nínive se arrependeu, Deus ia destruir, não destruiu mais. Né? Além disso, ele é livre para atender às necessidades do ser humano e às orações do seu povo. Ele tem liberdade para decidir qual oração que ele vai aceitar, qual que ele não vai. Em vários casos, a Bíblia fala de Deus mudando uma decisão como resultado das orações perseverantes dos justos. Aí tem aqui o exemplo, né? Números 14, do 1 ao 20, 2 Reis 20, do 2 ao 6, Isaías 38, do 2 ao 6, eu acho que é a história do Ezequias, né? Que o profeta Isaías foi lá, trouxe uma sentença, ele se arrependeu, Deus mandou Isaías voltar lá e diz, ó, vou te acrescentar 15 anos, por quê? Porque houve arrependimento. E aqui em Lucas 18, né, a historinha da viúva, né, da viúva persistente, né, que de tanto persistir, o injusto juiz atendeu o pedido dela, e aí se o injusto juiz atendeu, imagina se o nosso bom juiz não vai atender as nossas orações, se eu persistir, né, pedindo algo que eu muito quero. Agora, em se tratando de caráter, Deus não muda, né? Ele é bom, vai continuar sendo bom, ele é misericordioso, vai continuar sendo misericordioso, ele não muda, ele é imutável, ok? Ele pode mudar uma decisão por causa da nossa oração, mas ele, Deus, não muda. Está dando para entender? Unidade. Deus não está dividido em partes, mas percebemos atributos diversos enfatizados em momentos diferentes. Não existe um atributo mais importante do que o outro. Deus é o único Deus. Êxodo 23, Deuteronômio 4, 35, Isaías 44, do 6 ao 8, 1 Timóteo 1, 17. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Este era um dos fundamentos da lei do Antigo Testamento, né? Que Deus era único.
Haverá contradição entre este ensino da unidade de Deus e o ensino da Trindade no Novo Testamento? É uma pergunta. É necessário distinguir entre duas qualidades de unidade. Existe a unidade absoluta e a unidade composta. A expressão um homem traz a ideia de unidade absoluta, porque se refere a uma só pessoa. Mas quando lemos que homem e mulher serão uma só carne, Gênesis 2:24, essa é uma unidade composta, visto que se refere à união de duas pessoas. A qual classe de unidade se refere Deuteronômio 6:4? Pelo fato de a palavra nosso Deus estar no plural, Elohim, no hebraico, concluímos que se refere à unidade composta. A doutrina da Trindade ensina a unidade de Deus como unidade composta, inclusive de três pessoas divinamente unidas na essencial unidade eterna. Entenderam? Unidade composta? Quando eu falo, que eu e minha esposa somos uma só carne. São duas pessoas, mas somos uma só carne. Então a mesma coisa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três distintos, mas um só. Unidade composta. É uma explicação boa para tirar a pulga de trás da orelha de quem não está entendendo. Espiritualidade. Deus é espírito e, portanto, não tem corpo. João 4:24, Deus é espírito, importa que os adoradores o adorem em espírito. Então, ele existe como ser que não é feito de matéria e que não tem partes, formas ou dimensões, 1 Timóteo 1,17 vai dizer, ao Deus invisível, mas real, Tem até uma música que a gente canta na igreja, Ao único que é digno de receber, Ora, ao Rei eterno e imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então, ele é invisível, não tem como tocar em Deus, Êxodo 20, do 4 a 6, Deuteronômio 4, do 15 ao 16. As passagens que atribuem a Deus partes corporais, segundo Crônica 16, 9 e Salmo 91, do 1 ao 4, devem ser entendidas em sentido figurado, pois são antropomórficas. Deus é espírito com personalidade. Ele pensa, ele sente e ele fala. Sendo espírito, Deus não está sujeito às limitações às quais estão sujeitos os seres dotados de corpo físico. Então Deus, por ser espírito, uma boa comparação é a fumaça, No Antigo Testamento, quando eles adoravam a Deus no templo de Salomão, a glória de Deus, a Shekinah, enchia o templo, era uma fumaça. E aquela fumaça representava a glória de Deus. Então, assim como a fumaça ela pode se infiltrar, ali mesmo com as portas fechadas, Deus ele é como o vento. Eu não posso vê-lo. Então, quando a Bíblia usa textos que falam figuradamente, tem que ser interpretado dessa maneira aqui. Dessa forma. Antropomorficamente falando. Então Deus não está sujeito a limitações iguais a nós, Por exemplo, a Bíblia diz que ele não se cansa e nem se fadiga. Mas nós cansamos. Por isso que a gente precisa dormir. Agora Deus não dorme, Por quê? Porque ele é espírito. Não cansa. Onipresença. Deus está presente em todo lugar, estando envolvido na criação e na vida dos indivíduos. Salmo 139, do 7 ao 10. Para onde me irei do teu espírito? Pode tentar se esconder de Deus numa ilha deserta, que lá ele está nos observando. Embora Deus esteja em todo lugar, ele não habita em todo lugar somente ao entrar em relação pessoal com o grupo ou com o indivíduo, se diz que ele habita com eles. Mateus 18, 20
Isaías 34, 18 e Isaías 57, 15. Né? Então, ao mesmo tempo que Deus está em todo lugar, Ele também habita comigo. Né? Perto está o Senhor daquele que tem um coração quebrantado e daquele que treme da sua palavra, diz em Isaías. Né? Então, Deus, e agora na nova aliança, nós sabemos que o Espírito Santo habita dentro de nós. Né? Então é sempre bom lembrar que quando a gente, antigamente, né, o pastor despedia a pessoa no final do culto, né? Do jeito que os pastores despediam, dava a impressão que eu tinha que esperar até o próximo domingo para me encontrar com Deus de novo, né? Mas isso é um erro teológico, né? Tipo, quando termina o culto, Deus não ficou aqui, né? Ele vai com você para casa, porque Ele mora dentro de nós. Né? Mas ao mesmo tempo que Ele mora dentro de mim, né? Deus Emmanuel, né? É Deus conosco. Ele também está na vida do meu irmão, que está lá na Austrália, lá no Japão, e ele, como ser espiritual, ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Ele está em nós e ele está fora de nós. Ele é Deus. Ele compreende tudo isso. E aqui a gente, na verdade, está falando sobre... Estamos falando ainda sobre a onisciência, né? Não, onipresença, perdão. Então ele tem esse poder, né? O salmista afirma que não importa para onde formos, Deus ali está. Né? Salmo 139, Jeremias 23, 24, Atos 17, do 27 ao 28. E como ele é onipresente, ele observa tudo quanto fazemos. Né? Eu gosto de uma expressão que tem lá no livro de Zacarias, que fala sobre os 7 olhos do Senhor. Né? Então é assim para maneira figurada, né? Imaginar um ser com 7 olhos, né? Ele tem olho na frente, olho atrás, olho em cima, olho embaixo. Tipo, ele consegue enxergar em todas as dimensões. Nós só temos 2 olhos e não consegue olhar para frente. E aqui atrás, se vir alguém aqui, eu não vejo nada. Né? Mas Deus não, Ele tem 7 olhos. Ele consegue ver de todos os ângulos. Então vocês entendem que quando a Bíblia fala que Deus tem 7 olhos, isso é sentido figurado, né? Ele não tem 7 olhos, né? Mas ele consegue ver tudo, então é sentido figurado. A Bíblia usa muita figura de linguagem, então a gente tem que entender o que é figura de linguagem, o que é sentido figurado. Tem um anjo também que é cheio de olho. Um anjo que é cheio de olho? Não estou sabendo? Não. Essa, se foi Apocalipse, eu não estou lembrado. Mas se tu conhece a passagem, depois traz para nós, que eu não estou lembrado agora. Não, vamos ficar na aula aqui, depois a gente vê isso aí, vamos lá. Onisciência. Deus possui todo o conhecimento, né? A onisciência vem de todo o conhecimento. O que significa que Ele conhece inclusivamente é ruim, né? Conhece inclusive o futuro e os nossos pensamentos. Jó 37:16, Salmo 139, Isaías 46, Romanos 11, 33, Hebreus 4:13. Deus prevê sem intervir. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece não somente nosso procedimento, mas também nossos próprios pensamentos. Quando a Bíblia fala da presciência de Deus, significa que Ele conhece com precisão a condição de todas as coisas e de todos os acontecimentos reais, possíveis, futuros, passados ou predestinados. 1 Samuel 23, do 10 ao 13, Jeremias 38, do 17 ao 20. A presciência de Deus não subentende determinismo filosófico. O que é determinismo filosófico? Existem os teólogos que acreditam no determinismo, né? O que é o determinismo? Que Deus já determinou tudo. Nada pode ser mudado. Né? E nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos no livre-arbítrio. Acreditamos que o ser humano tem poder de fazer escolhas. Todo dia a gente faz escolhas. Então, agora o que é a presciência? A presciência é que Deus, com antecedência, Ele já sabe tudo o que vai acontecer. Ele já sabe quais são, quem vai escolher o quê, quem vai optar por ele, quem vai rejeitar ele. Então isso é presciência, né? Que algumas pessoas chamam de predestinação. Mas na verdade é uma presciência.
tem como mudar o destino. O destino já veio traçado. E não é, né? Não é? É verdade. Todo dia a gente faz escolhas. Faz escolhas. A gente faz escolhas do que a gente vai comer, a gente faz escolhas com quem a gente vai se relacionar, a gente faz... Todo dia faz inúmeras escolhas. Então, essa somatória de escolhas vai gerar um fim, né? Inclusive se eu escolho Deus ou não, né? Então, agora a presciência, Deus ele já sabe tudo com antecedência, já sabe tudo que vai acontecer. Não quer dizer que ele determinou que vai acontecer, mas ele já sabe que vai acontecer. Agora, claro, tem coisas que a Bíblia fala que Deus escreve o fim desde o início. Então tem coisas que Deus traçou, né? Como o próprio livro de Apocalipse, ele é um livro de coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer. Então aquilo que Deus falou que vai acontecer, né? Como Jesus ia nascer de uma virgem e tal, ali então pode-se dizer que nesse caso Deus estabeleceu que ia ser desse jeito e assim como ele estabeleceu, aconteceu, né? Que ele continua sendo o rei do universo, que sabe de tudo e que vê tudo com antecedência. Deus é plenamente soberano para tomar decisões e alterar seus propósitos no tempo e na história, segundo sua própria vontade e sabedoria. Noutras palavras, Deus não é limitado à sua própria presciência. Números 14, do 11 ao 20, segundo Reis do 20 a 1, segundo Reis 20, do 1 ao 7. Eu quero ler aqui Números 14, do 11 ao 20, vai dizer, né? Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles, né? Depois lá no versículo 17, né? Vou pular para o 17. Agora rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como disseste. O Senhor é longânimo, grande beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Disse o Senhor: conforme a tua palavra me perdoei. Então aqui a gente vê um exemplo, né, de Moisés intercedendo junto a Deus, e Deus então escuta a intercessão de Moisés e ouve, né? Mas ele poderia não ouvir. Por quê? Porque ele é Deus. Ele tem o poder de decidir. Agora, é importante a gente conhecer esses textos para a gente saber o poder da oração, né? Para a gente relembrar o poder que a nossa oração tem. Porque o diabo ele é tão sujo que ele, às vezes, principalmente para quem tem experiências de oração que está demorando para acontecer a resposta, o diabo ele aproveita isso para minar a tua mente e dizer: não vale a pena orar porque, poxa, eu estou orando tanto tempo, né? Minha bênção não chega. Tudo tem um tempo determinado por Deus, né? Abraão teve que esperar 25 anos para nascer Isaac. E eu sempre digo, não era 25 dias, é 25 anos. Né? Então, tem coisas que Deus responde para já, mas tem coisas que eu vou ter que esperar, e dependendo do que é que eu estou pedindo, vai levar tempo. Né? E tem a possibilidade de ter ou não também, né? Deus, agora, se eu creio que Ele é bom, eu sei que Ele sabe o que é melhor para mim. Até quando Ele diz não, o não dele é o melhor para mim. Agora, se eu não acredito que ele é bom, eu vou achar que o não é uma coisa ruim. Agora, quando eu digo não para o meu filho, vocês que são pais, vocês dizem não porque vocês querem o mal deles? Porque querem o bem. Então Deus não é diferente. Se ele disser não, ele sabe o que está fazendo. E eu tenho que confiar. Onipotência, né? Onipotência significa que ele tem todo o poder. Onisciência, ele tem todo o conhecimento. Onipresença, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, onipotência, ele tem todo o poder, né? Deus pode fazer tudo aquilo que deseja. Ele não pode pecar ou agir contra a sua própria natureza. Em muitos casos, Deus limita o seu poder quando o emprega através do seu povo.
né? Como eu já falei, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, nesse aspecto, poderia-se dizer, né, que Deus está, de uma certa forma, limitado porque Ele está dependendo de nós, né? Faz sentido? Sim, porque ele depende, de uma certa forma, do corpo, né? Mas, ao mesmo tempo, quando alguém do corpo não funciona, Ele faz funcionar outro, né? Então, nada para Deus, né? Daquilo que eu falei. Se eu disser não... A gente sobe e atrasa o trabalho. Tipo, ó, ele parou. Individualmente, pode-se dizer que nós procrastinamos, né? Nós atrapalhamos, atrasamos às vezes, pode-se dizer que atrasamos os planos de Deus, né? Mas Ele é tão misericordioso e paciente que Ele tem a capacidade de nos esperar, né? Mas ainda assim, isso não impede o poder dele, né? Porque Deus pode intervir a qualquer momento, né? Se uma pessoa tiver, vamos dizer assim, atrapalhando, né, o que Deus quer fazer na terra, Ele é Deus. Ele vai lá e faz o serviço, entendeu? E nada vai impedir Ele, né? Nada vai impedir Ele. O nosso papel é de cooperar, né? Em casos assim, meu Deus, pastor, o que você está apresentando um Deus? O Deus do Antigo Testamento para vocês. Desculpa aí. Só uma interferência assim. O pior é que quando a gente ora muito tempo por uma coisa, a gente ora, pede milagre. Mas a gente não imagina a forma que Deus vai usar para operar o milagre. Como Ele vai fazer? Como Ele vai fazer. E às vezes a gente vai combate. Imaginar outra forma, né? Imaginar uma outra De forma. repente vem de outro jeito. Que tu Né? não estava A preparado. gente teve essa experiência com nosso irmão. A gente pedia para Deus salvar, para Deus livrar ele do vício, libertar, curar, mas nós não imaginava que para isso ele precisaria ser preso. Pois é. E aí vem um choque, né? Só que em 2 meses, Deus fez um milagre. Nós oramos quase 12 anos. A gente tem o maior exemplo do próprio Jesus, né? A Bíblia diz que Deus não poupou seu próprio filho, né? Para salvar a humanidade, Ele precisou sacrificar o filho, né? E se Deus precisar sacrificar alguma coisa da nossa vida para poder cumprir algum propósito, né? É difícil de aceitar, né? Isso é verdade, te pede, mas não pensa É. na consequência daquilo. Mas Deus, Ele sabe o que faz, né? Eu tenho um testemunho bíblico na minha vida, né? Porque assim, eu morava 23 anos naquela casa, a casa já estava obsoleta, muito grande, muito ruim, e eu pedia para Deus para vender a casa, e nunca apareceu uma proposta de venda de casa, e aí eu decidi não vender mais, decidi reformar. E o que Deus fez? Na minha rua, todas as casas botavam enchente, menos a minha. Mas o rio tinha que encher, para a rua encher, para botar nas outras. Na minha não entrava. Deus mandou uma enxurrada só na canelinha e encheu a minha. Olha, vê se isso não é de Deus. Deu uma enxurrada só na canelinha, choveu 300 milímetros, e pela primeira vez na vida a minha encheu. Aí eu tive que vender, porque eu perdi tudo. Aí não adiantava mais eu querer reformar, porque não dava mais. Não tinha mais condições. Eu perdi tudo e ele me deu uma 10 vezes melhor. Logo em seguida. Então, quer dizer, ele fez todo esse reboliço, todo esse processo. Eu desisti daquela totalmente. Mas nunca perdi a fé, nunca murmurei. Eu sabia que aquilo ali era o agir de Deus. Porque não podia, nunca tinha ido água lá e foi. Né? E tanto é que hoje eu tenho a casa dos meus sonhos. Tem um versículo na Bíblia que todo mundo aqui sabe de cor e salteado, eu pelo menos deveria. Não deveria, né? Estou começando agora, né, Lucas? Mas Romanos 8, 28, a Bíblia diz que
Deus faz com que tudo coopere para o bem dos que amam a Deus, né? Tem pregadores que ensinam que, na verdade, deixa eu ler certinho o texto para... Aqui diz, né? Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né? Então, tem pregadores que acreditam o seguinte, né? Que o maior propósito de Deus é nos tornar semelhantes a Jesus. Então, a finalidade, o processo final de Deus é fazer com que a gente fique parecido com Jesus. Então, tudo coopera para esse propósito. Então, às vezes, até o que dá errado na nossa vida vai, de alguma maneira, nos moldar para que o propósito maior, que é nos tornar parecido com Jesus, se cumpra. Então, tem pregadores que creem desse jeito, né? E uma grande parte acredita que não, que realmente tudo contribui para o nosso bem, né? Para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa caminhada de fé, tudo coopera. E, nesse sentido, eu creio que é assim mesmo, porque eu já vi quantas coisas que não aconteceram do jeito que eu planejei, ou do jeito que eu queria, mas Deus, parece que Ele está o tempo todo com a gente, a gente não sempre vence, né? Somos mais que vencedores, né? Tudo dá certo, tudo, no mínimo tu aprende uma lição, né? Então, quando tu começa... Oi? Ouvir um testemunho, e até mesmo... um testemunho no sentido, não vai por esse caminho porque eu já fui e me dei mal. Então não entra ali que tu vai se machucar. Quando tu entra em oração por algo, automaticamente tu vai ser usado em trabalhar naquele algo. Tu vai ser o instrumento, tu ora, tu pede uma coisa, não precisa falar, beleza, mas tu vai ser o instrumento daquele algo. É tu que vai usar para a direção daquele algo que tu tá orando. Normalmente é assim, né? Eu orava para ele sem conhecer Deus, eu já era cristã e ele não. Eu orava para o mundo pepino, peguei um pepino, fui pra casa. Aí eu orava por ele, para ele conhecer o Senhor. O que Deus fez? Me deu um câncer. E um câncer que não tinha, que era só com cura. Então, o médico não tinha o que fazer. Então Deus fez um milagre para ele saber o Deus que eu servia. E aí começou. Aí foi mais um câncer, mais um 3. Vendeu o trabalho de Deus na minha vida. Depois quase com minha filha. Então, o processo foi árduo. Eu orei por algo, mas veio de forma vida para ganhar ele. Então, eu fui o próprio instrumento do meu pedido de oração. 19 anos levou, tá aqui é mesmo. 19 anos. Não foi diferente do meu, eu fiz 5 anos fazendo Eu só falei que você gosta, que eu vou perder os canecas. Eu quero que o cabelo desculpa. Tens que dar o teu testemunho. Ele fica Claro, claro. perdão. E um grande testemunho. Glórias a Deus. Vamos continuar, pessoal. Vamos lá, porque essa aula ela é comprida, se a gente não acelerar. Então, Deus é onipotente, né? Ele não pode pecar ou agir contra a sua própria natureza. Em muitos casos, Deus limita o seu poder, né? Eu falei aqui, se tratando do corpo de Cristo, que ele, de uma certa forma, depende da igreja, mas ele tem poder para intervir a qualquer momento, né? Em casos assim, o seu poder depende do nosso grau de entrega e de submissão. Em Efésios 3:20 diz, né? Ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Né? Então ele é poder para fazer infinitamente mais, mas o interessante é que o poder opera em nós, né? Então tem coisas que ele, de uma certa forma, depende de nós, né? Mas ele é o Todo-Poderoso. Soberania. Deus é soberano. Ficou alguma dúvida, pessoal? Não, né? Não ficou dúvida não, né? Soberania. Deus é soberano. Isto é, Ele tem o direito absoluto de governar suas criaturas, seus filhos, tudo que tem na terra, né? E delas dispor como lhe apraz. Daniel 4:35, Mateus 20:15, Romanos 9:21. Eu gosto do Salmo 103, versículo 19, que fala que o reino dele governa sobre tudo e sobre todos, né? Salmo 103, 19, vai dizer, né? O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então ele
tem o domínio sobre tudo, sobre todos, né? Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele possui esse direito em virtude de sua infinita superioridade em sua posse absoluta de todas as coisas e da absoluta dependência delas perante ele para que continue existindo. Tudo depende de Deus, né? Romanos 9, 21 diz, né? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? É que Deus tem ou não tem poder? Se Ele quiser quebrar a gente, fazer um vaso novo, Ele quebra quantas vezes quiser. E às vezes dói. É hora que a gente sabe que está sendo quebrado. O pior é que a gente sabe quando está sendo quebrado. E quando Ele resolve quebrar, Ele quebra e pronto, né? E vai quebrar quantas vezes precisar. E não tem como a gente querer questionar, Senhor, por que o Senhor me fez assim, né? Ele é dono do barro. Ele é soberano. 11. Misericórdia. Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus é a divina bondade em ação em relação às misérias de suas criaturas. Bondade que se comove a favor delas, ou deles, provendo o seu alívio, e no caso de pecadores impenitentes, demonstrando paciência longânima. Tito 3,5, Lamentações 3,22, né? Que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, que são a causa de não sermos consumidos. E Isaías 49, 13, que fala exultai aos céus e alegre-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, pois o Senhor consola o seu povo e dos seus aflitos se compadecerá. Então ele se compadece dos aflitos, né? Eu gosto muito de uma explicação, que essa palavra misericórdia no latim, ela é uma combinação de duas palavras, né? Misericardia, miseris ou miseratio e cardia, né? Cardia é coração, miseris ou miseratio é miséria. Então, miséria e coração é o que compõe a palavra misericórdia. Ou seja, coração na miséria. Isso é misericórdia. Quando eu inclino o meu coração na miséria da Alice ou na miséria da Michelle. Ela está passando por uma situação de miséria, uma situação de opróbrio, de vergonha, de dor. E eu coloco o meu coração na miséria dela. Isso é misericórdia, né? É mais ou menos o que aquele bom samaritano, na passagem do bom samaritano, fez, né? Ele teve misericórdia, ele se compadeceu da miséria daquele cara que estava ali caído, ferido, machucado, né? E colocou azeite na ferida, derramou vinho, colocou ele na cavalgadura, levou até uma hospedagem, ainda deu dinheiro para o hospedeiro. Se tiver mais alguma despesa aí, é por minha conta, né? Então isso é misericórdia, né? Colocar o coração na miséria do outro. Deus é assim, Ele é rico em misericórdia, né? A Bíblia diz que a misericórdia dele dura para sempre. Experimentar a misericórdia de Deus significa ser preservado do castigo a que se faz. Deus é o juiz supremo que detém o poder para determinar, em última análise, a punição a quem merece. Quando Ele nos perdoa do pecado e a culpa, experimentamos a sua misericórdia. A misericórdia de Deus manifestou-se de maneira explícita ao enviar Cristo ao mundo. Nós, quando alguém faz um mal para a gente, qual que é o sentimento que vem? Eu quero justiça. E a justiça de Deus para a humanidade pecadora foi sacrificar o Filho no nosso lugar. Isso também é misericórdia. Porque
Pela lógica, qual o salário do pecado é a morte, né? Então, pela lógica, escreveu no meu, a humanidade merecia a cruz, merecia a morte, né? Mas Deus, a justiça dele foi sacrificar o Filho no nosso lugar. Isso é misericórdia também. Eu gosto muito também do Salmo 103. Recentemente eu preguei ele lá na igreja de Tijucas, né? Essa parte do versículo 8 que diz, né? Compassivo e piedoso é o Senhor, lento para a cólera e abundante em amor. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre ele conservará a sua ira. Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim ele se compadece daqueles que o temem. Porque conhece a nossa estrutura, se lembra que somos pó. Então esse salmo, ele também está falando desse amor, dessa misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Eu gosto muito uma explicação da diferença da graça e da misericórdia, né? Qual que é a diferença da graça e da misericórdia, né? É que pela misericórdia de Deus, eu não recebo aquilo que eu mereço. Eu mereço a morte, o castigo. Mas pela misericórdia, eu não recebo aquilo que eu mereço. E pela graça, eu recebo aquilo que eu não mereço. Então, essa é a graça. Eu recebo o amor incondicional de Deus, que eu não mereço. Então, pela misericórdia, eu não recebo aquilo que eu mereço. E pela graça, eu recebo aquilo que eu não mereço. Então, a diferença da graça e da misericórdia. Né? Legal, né? Apóstolo Luiz Hermínio, que dá essa explicação aí. Então, a misericórdia de Deus se manifestou de maneira explícita quando ele enviou o Filho ao mundo. 12. Queridos, só vamos fazer uma pausinha aqui rapidinho. Podemos continuar? Eu estava pensando, conversando ali com o Lucas, da gente ir até 9h30, para fechar 2 horas de aula. O que vocês acham? Talvez a gente consiga terminar a lição 1. Talvez. É que a lição 1, ela é compridinha mesmo, tá? Tem outras compridinhas também. Podemos ir até 9h30? Como é que estão aí? Tens que pegar elas 9? Está aqui no centro? Não, amanhã porque os 3 estão juntos. Pois é. Se ela é enorme, não dá de dividir em 2 aulas, né? Dá, podemos parar aqui e continuamos. Esse compromisso vai ser toda segunda-feira? Não, é só hoje. Ah, é só hoje? Então, Porque o meu vai estar sem carro. sim. Tá, vocês querem, vamos parar hoje então por misericórdia da nossa aluna, né? A gente para aqui, aí continuamos na semana passada, semana que vem, quer dizer, daqui a 15 dias, né? Aí daqui a 15 dias a gente encerra essa lição 1 e já começamos a 2. Aí já fica de tarefa ler a página 4 e 5 e já pode começar, se quiser, já pode começar a ler a 1 e a 2 do Quem Sou Eu, tá? Pode começar a ler a 1. Aí semana que vem a gente encerra a 1 e começa a 2. Pode ser assim? Então tá, hoje, graças à misericórdia, a gente vai... Então vamos fazer uma oração, que é o aluno que pode orar, agradecendo pela nossa aula de hoje. Já olhei que é a Indianara mesmo. Então a Indianara agradece pela aula de hoje, a Indianara. Senhor Deus e Pai, damos-te graça, Senhor, por mais essa oportunidade concedida a nós, Senhor, por aprendermos mais da tua palavra, mais quem tu és, Senhor. Te agradecemos
ó Pai, pela tua misericórdia, Senhor, lançada sobre nossas vidas, Senhor, e pela graça, Pai, que o Senhor tem nos tratado, Senhor Deus. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do pastor Christian, Pai, que está aqui nos ajudando, Pai, a aprender mais e mais de Ti, Pai. Nos conceda, Senhor, uma noite de descanso, Pai, acompanhe cada um aos seus lares, Senhor, e nos guarde, Pai, de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, viu?